Fala aí, aqui é o Guidion com mais um vídeo pra você. Hoje eu tô aqui para responder a pergunta que eu mais recebo com mais frequência das mais diversas direções aí, que é por que eu ainda não fiz outro concurso, se eu pretendo me aposentar no meu cargo, se eu pretendo fazer outro concurso no futuro. Tô passeando, tô aqui em Paraty, tá bem cedinho, depois de um final de semana, então tô vendo bastante gente trabalhando aqui. Se rolar algum barulho aí, alguma coisa, já peço desculpa, mas vou gravar direto esse vídeo aqui. Então, primeiro, queria falar de motivos. Eu acho que são 5 eixos principais que eu vou falar aqui. E vou começar falando de propósito, que eu acho que é um dos mais fortes aqui para eu tomar a decisão. Porque toda vez que eu não presto um concurso, por exemplo, eu estou tomando a decisão de continuar fazendo o que eu estou fazendo. E isso começa lá atrás nos meus primeiros contatos ali com carreira, concurso, primeiros momentos onde eu comecei a pensar em alguma coisa nesse sentido, que eu decidi fazer a faculdade de computação e a minha ideia era dinheiro, né? Olhava pra frente assim, pô, um dia eu quero trabalhar fora do país, ganhar em dólar, ou estar numa empresa grande, alguma coisa nesse sentido. E nesse mesmo período, eu passei num concursinho para a prefeitura, lá para auxiliar administrativo, e comecei a trabalhar no setor de aposentadoria. Ali eu comecei a sentir uma gratidão vindo das pessoas, assim, quando eu resolvia os problemas delas, né? Que mudou um pouco a minha visão sobre o que eu queria fazer. Pô, que é muito bonito, gente. Tu olha para um lado, olha para o outro, é tudo muito bonito. E aí, naquele momento eu tive uma ideia um pouco melhor das coisas que eu gostava e que eu queria realmente era participar de alguma forma, contribuir de alguma forma. E o tempo foi passando, né? A nível de concurso, olhando para os níveis mais altos assim de remuneração, de carreira, de possibilidades, eu enxergava ali os cargos, enxergo ainda, de auditor do Tribunal de Contas com uma relevância assim, muito grande e me alimentaria do ponto de vista dessa questão de propósito também, porque é uma função que eu imagino que você sente assim um impacto, né, um retorno quando você exerce, apesar de você não ter o feedback direto da pessoa que você está ajudando ali, como foi para mim lá na prefeitura, e isso que foi tão importante para mim no passado. E aí, falando de propósito, né, dessa questão da gratidão, de servir e tal, até, sei lá, 2016, 17, a minha cabeça era fechada na ideia de pensar em um cargo que pudesse, onde eu pudesse contribuir mais, onde eu sentisse mais isso, né, esse feedback. Mas nunca me passou pela cabeça que eu teria outras formas de fazer isso. Até que eu comecei o canal no YouTube, comecei a me conectar com as pessoas e receber comentários e, né, feedbacks ali, produzir vídeos tirando dúvidas, mostrando algumas coisas como funcionavam. Até que mais recentemente chegou a parte mais professor da coisa, né? Onde eu realmente ali eu comecei a sentir assim de uma forma absurda que eu estava conseguindo contribuir para melhorar a vida das pessoas. Seja pessoas aprovadas em concurso, seja pessoas que nem sequer pensavam em prestar concurso, nem sabiam dessa possibilidade e que através dos meus vídeos ou de orientações, né, começaram a olhar para esse mundo e estão mudando de vida. Eu sinto que isso é meu propósito hoje, é ser um multiplicador, é estar nessa missão, né, de simplificar um pouco a vida de quem quer tentar entrar nesse mundo tão concorrido hoje, né, que é o concurso público. E quando eu olho para frente, imagino, pô, e se eu tivesse no cargo tal, se eu tivesse fazendo tal função, ganhando 20, 30 mil, o que eu estaria fazendo? Porque frequentemente eu me pergunto isso, sabe, gente? Do tipo, beleza, já resolvi tudo, dinheiro não é mais um problema. O que eu gosto de fazer? E sabe o que eu estaria fazendo? Eu estaria aqui andando em Paraty gravando esse vídeo para você, provavelmente. Porque eu sinto que isso é o meu propósito, né? Eu acho que isso está muito alinhado com a vida que eu construí até aqui, uma forma de retribuir também. Não sei explicar, eu sei que eu sinto isso. E eu acho que essa é a natureza da coisa, né? E aí a gente chega ao ponto, se eu posso fazer hoje
o que eu enxergo como objetivo, né? Se eu tenho a oportunidade de estar fazendo isso hoje, por que esperar? Por que não fazer isso agora, né? E me vem uma expressão em latim, algum vídeo, alguma reflexão que eu vi, não sei se foi uma leitura, mas chama Memento Mori, que é para você se lembrar da morte, né? Lembra que um dia você vai morrer e você tem que viver sabendo que você vai morrer, porque a vida é uma dádiva, é uma oportunidade. E isso bateu em mim muito forte na época da pandemia também, quando a minha esposa teve tuberculose. Teve uma tuberculose que foi resistente, a gente teve que ir para Fiocruz. Inclusive, primeira postagem do meu Instagram lá, no comentário fixado, é sobre esse período da nossa vida, né? Esse período desesperador da nossa vida. E naquele momento, eu percebi que dinheiro não era tudo. Eu percebi que todo o tempo, né, que eu... Não vou falar que eu perdi, né? Que eu investi, que eu dediquei a estudar, eu estava sempre vivendo no futuro, pensando no próximo cargo, no próximo passo, mas que a condição que eu tinha já me permitia fazer muita coisa que eu não fazia. Eu não sei se quando você está no processo também de evolução, né, se você está na estrada ali, você sente que não é merecedor ainda de desfrutar de certas coisas. E isso me pegou bastante porque eu me vi num mundo que, minha esposa morria. E eu não consegui conceber a ideia de, cara, é tudo em vão então, sabe? Tudo que a gente construiu, nossos planos e tal, isso ia acabar naquele momento. Eu vi isso, eu pude, sabe? Eu chorava escondido porque ela... eu tinha que ser o pilar dela, né? Eu tinha que estar forte, alguém tinha que estar acreditando ali e tal. Então, na frente dela, eu tinha que lidar com isso tudo. E foi um período, assim, de muita mudança pra mim. Da forma como eu enxergava a vida. Eita. E mudou significativamente a forma como eu ajo e como eu faço as coisas. E mais recentemente, minha avó tá com Alzheimer, estágio avançado já, tá com dificuldade de se alimentar, não lembra da gente. E aí, cara, você vê que a vida é passageira, né? E eu acho que essa noção ela tem que estar com a gente o tempo todo, porque concurso é uma jornada que te coloca muito nessa... Cara, eu não vou te falar que é um ciclo vicioso, né? Mas assim, você começa a olhar para os cargos que vêm depois, para as possibilidades, né? Primeiro você entra sem saber de nada. E aí quando você começa a conhecer esse mundo melhor, você vê que, se você estudar um pouco mais, você pode ir para o próximo nível e pode viver uma vida um pouco melhor e pode... Só que isso acaba te fazendo... Não tem fim. Não tem fim. Eu poderia, em algum lugar, obviamente, vai ter um topo, mas é infinito. Se você parar para pensar, você pode ficar anos e anos aí numa jornada, mesmo depois de já ter atingido um patamar de viver uma vida legal. E eu acho que isso me pegou bastante, sabe? Eu acho que foi um fator para mim consideravelmente modificador da forma como eu vejo as coisas e como eu vivo. E isso me leva pro próximo ponto. O pessoal se preocupa muito também pela questão financeira. Talvez olha, né, não vê o todo, como eu às vezes respondo para algumas pessoas, mas acha que eu sou só assistente, ponto. E aí pensa, o cara é assistente e tal, ganha tanto, e aí projeta aquele valor talvez na vida dela, nas necessidades dela e fala, cara, não dá pra... Por que ele ainda tá lá, né? O cara que tem potencial de estar em outro lugar, por que ele ainda tá lá? E, cara, eu tenho aqui o canal, eu tenho outras coisas rodando na minha vida. Então, assim, se eu tô aqui, é porque dá pra estar aqui, né? No cargo, nesse momento, na vida, fazendo dessa forma. Então, é uma renda suficiente e crescente, mas ainda não constante o suficiente para eu pensar que eu, nunca mais vou fazer outro concurso. Então, hoje, eu olho para frente pensando que eu caminho para um momento de fazer outro concurso, talvez. Até por isso eu estudo, né? Eu estou produzindo conteúdo, eu estou estudando editais, eu estou fazendo planejamentos, eu estou corrigindo questões, enfim.
isso é estudar, então eu me mantenho ativo do ponto de vista do estudo, mas é muito difícil, cara, você criar coisas, sabe? Isso demanda uma energia muito grande. Manter é mais fácil do que criar. Então eu estou no momento de criação, do ponto de vista dos meus projetos. Eu tenho muita coisa para lançar aqui ainda para o canal, né, para o mundo, que para tirar do zero demanda uma energia maior do que para manter depois. E isso me faz pensar em, cara, quando eu estiver um pouco mais tranquilo ali na frente, eu paro, analiso minha vida, vejo como tá e se faz sentido eu dar uma diminuída, né? Tipo, manter só, porque a manutenção, como eu falei, é mais tranquila, e fazer concurso dos concursos que eu gostaria de fazer, que seria área de controle, para trabalhar com algo realmente assim, que eu vejo sentido, que eu vejo propósito naquilo dali, não apenas pela questão salarial. Então, essa parte também eu acho que as pessoas, elas não acham que faz muito sentido, né? Mas assim, hoje pra mim, não faria sentido eu fazer um concurso para ganhar 2 mil, 3 mil a mais e perder tempo e espaço mental, principalmente. Tempo, disponibilidade, às vezes de você... Pô, saio de uma jornada hoje que eu tô trabalhando presencial um dia por semana e entro numa situação de trabalhar todos os dias em outra cidade, trajeto. Não tem muitos órgãos que pagam salários legais perto de onde eu moro, tá? São poucos, então assim, vai abrir algum dia, mas não é sempre. E aí eu teria que ir para centro do Rio, alguma coisa que ia mudar drasticamente a minha vida. Eu ia ter menos tempo para fazer as coisas, eu ia ter menos energia, eu ia ter aquela fase de aprendizado, né, do trabalho. Então não está no momento, a questão é essa. Vai ter um momento que eu vou ter essa disponibilidade, eu vou falar, pô, aqui as coisas que eu tenho no papel, eu já tirei do papel, já está tudo funcionando, rodando aí, vamos para essa etapa agora. E é uma ideia que eu tenho, eu já comentei isso aqui no canal, sei lá, acho que vai ter vídeo aí meu na pandemia, 2020, eu falando isso, que eu cheguei à conclusão de que falei, cara, vou me dedicar, sério, vou levar esse projeto a sério, até meus 35 anos, e a partir desse momento eu decido se eu faço o último concurso, porque aí talvez seja o meu último, né, trabalhar numa função de nível superior, com a complexidade compatível com as minhas capacidades. Uma coisa que eu sinto hoje também, e que era um problema para mim, é que o meu cargo me subutiliza, né? Só que isso se tornou a solução para mim quando eu comecei a usar a minha energia e o meu tempo para fazer esses outros projetos, né? Então eu tô meio que nessa situação hoje, que tá sendo bom para mim estar onde eu estou, eu consigo dar conta das coisas, já dominei a atividade ali, tá tudo rodando direitinho. E está sendo importante para ir para o próximo nível de uma forma mais tranquila. Isso é um ponto muito importante também. Pô, vou atravessar para cá que tem uma praça muito bonitona para a gente passear por aqui. E aí a gente se conecta com um outro ponto, que é, e se eu tivesse realmente satisfeito? Porque daria para eu estar satisfeito. É porque do ponto de vista do que eu me vejo fazendo a nível de impacto, eu ainda não tô no ponto que eu falo, cara, daqui é só manter. Mas isso não tá relacionado diretamente a concurso não, tá? Seria realmente aqui eu estar atingindo a quantidade de pessoas que eu me imagino atingindo. Cara, olha isso aqui. Que maravilha. Pô, e se dá pra viver isso aqui hoje, né? Porque esperar, cara. É muito disso também, sabe? Mas vamos lá, vamos falar de satisfação, de estar satisfeito num lugar, né? Tem muita gente que estaria vivendo a exata vida que eu tô vivendo hoje, estaria falando, cara, isso aqui é um sonho. Tá maluco, você nem precisa essa questão de canal, de outro concurso, nem pensa nisso, só daqui você vai, né? Eu tô com meu carro quitado hoje, não tenho casa ainda, mas tô caminhando para chegar nesse nível. Os meus sonhos... Tem vídeo aí, 2019, né, eu falando lá do mapa dos sonhos. Pô, eu quero um dia ter um Audi, eu quero viajar pro Japão. Hoje, quando eu olho pra isso, é tempo, é só esperar, porque tá tudo rodando bonitinho, daqui a um tempo vai dar pra fazer essas coisas. E aí, a gente passa pro ponto da satisfação. Será que a gente tem direito de se sentir satisfeito hoje? Porque eu não sinto isso. Quando eu olho pro mundo, né, eu acho que o mundo ele tá sempre
te fazendo achar que tá faltando alguma coisa, que você tem que estar em busca de algo, que você tem que estar pensando no próximo nível, independente de você estar podendo viver uma vida boa, muito boa, sabe? E isso pode ser complicado para algumas pessoas, porque é um peso muito grande e você fica infeliz para sempre, né? Você querer ter algo sempre melhor é importante, porque para te tirar do zero e colocar você em movimento, isso é importante. E te levar, né, a algum ponto efetivamente. Mas você ficar infinitamente querendo isso é tóxico, é nocivo, é ruim para a saúde, né? Porque você vai ter muita coisa, você vai olhar para... Uma coisa que eu vou fazer, eu vou falar sobre isso aí nos próximos vídeos, é tirar um retrato de mim, do que eu tenho hoje de tempo, de dinheiro, das coisas que eu faço e tal, para eu ano que vem olhar para isso e falar, pô, melhorou ou piorou? Tô mais com a minha família, tô conseguindo passear mais, contato com os amigos, tô ajudando mais gente, tô ganhando mais dinheiro, tô com mais tempo livre, sabe? Porque você comparando a sua jornada, né, você com você, cara, isso é muito mais efetivo e faz muito mais sentido do que você olhar, mas fulano tá num outro concurso melhor e eu poderia estar lá também, porque eu já tenho os requisitos ali, seria só estudar para isso aí. Pô, mas eu tenho hoje um Cobalt lá e eu poderia ter um Cruze, poderia já estar, né, com o meu Audi dos sonhos aí. Enfim, tu fica num infinito que não acaba, cara, não acaba. E sempre vai ter alguém no próximo nível fazendo você se sentir fracassado, entre aspas, né? Eu acho que isso é muito do mundo capitalista que a gente vive também. E eu sinto isso, né? Tipo, eu olho pro mundo e eu sinto esse feedback também. Só que eu percebo que é algo não natural, que a gente não precisa disso para ser feliz efetivamente. Então eu me controlo, eu tento não deixar isso entranhar em mim e eu tento perceber o que eu realmente gostaria, o que eu realmente preciso, o que eu realmente acho que é bom para minha vida e para as pessoas que me cercam, né? Vontades que eu tenho assim que transcendem a mim e que ainda dependem de ganhar mais, de avançar nos próximos níveis, são, por exemplo, de ajudar minha mãe, meu pai, os meus pares, né, meus irmãos, pô, a ter uma condição melhor, e isso tá vindo ao longo do tempo, mas é algo, como eu falei, que não pode ser infinito, senão eu tô fadado aí a ser depressivo, a ficar doente, porque eu não vou estar satisfeito nunca. E como, cara, olha isso aqui, velho. Hoje, assim, eu tenho a oportunidade de morar num lugar, cara, que por si só é um tratamento, cara. Sinceramente, assim, se eu tivesse doente, né, de coisas de saúde mental, eu não me vejo morando em outro lugar. Eu gostaria de continuar morando aqui, é isso que eu tô perseguindo. Eu não quero mais... Um aviãozinho levantando. Eu não quero mais fazer concurso para outro estado. É uma coisa que eu quis por muito tempo, né? Para perseguir lá os 20 mil, os 30 mil, através exclusivamente de concurso. Porque não que eu não queira ganhar esse dinheiro e não que seja impossível chegar nisso de outra forma. Porque, pensando numa vida híbrida, vamos supor, se eu tenho um concurso que me paga 10 mil, que me paga 15 mil, no caso de algum desses que eu falei que me atrairiam do ponto de vista de sentir que eu estou fazendo uma função relevante, né, para a sociedade, pô, se eu consigo ter um projeto paralelo, tirando mais 10, mais 15, eu chego no meu salário dos sonhos lá sem estar numa função que às vezes eu não acredito, sabe? Porque não, dinheiro pelo dinheiro, em algum momento você vai ficar depressivo, você não vai ficar feliz, satisfeito. É nisso que eu acredito, sabe? Então é muito disso também. Acabei nem contando a história. Estava indo em Trindade, cara. Trindade é um paraíso. E a gente estava numa trilha, uma trilha meio difícil. Passou um coroa pela gente e falou, cara, se alguém me falasse isso que eu vou falar aqui pra vocês, daqui mesmo eu voltava. Vocês vão chegar lá e vão ver pedra e água. Não tem nada lá pra ver. E ele, puto, voltando, né, na trilha. Cara, a gente chegou lá, um paraíso, vários peixes, sabe, uma água cristalina, temperatura perfeita, a gente ficou nadando, flutuando lá, pô, curtiu pra caramba. E aí, a gente volta nessa reflexão da satisfação, né? Pô, se você não fica satisfeito nem com isso, cara, aí eu não consigo mais ajudar, sabe? Eu fico satisfeito com a vida que eu tenho hoje. E é por isso que eu tô aqui, nesse momento. Talvez amanhã eu não esteja.